De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional e nesse conteúdo aqui trazer informações, bastidores sobre a remontagem do departamento de goleiros do Inter. Tem uma limpeza geral que está acontecendo, que não terminou, tem mais saídas para acontecer e isso deve afetar também o goleiro Sérgio Rocher. Então, eu quero trazer detalhes de todas essas movimentações, assim que você deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho com as notificações, tudo isso é bastante importante. Se você faz isso, né, se deixa o like, mostra para o YouTube, por exemplo, que o conteúdo vale a pena, que o canal tem relevância, e aí ele distribui para mais gente esses vídeos aqui. Se você se inscreve e ativa o sininho, não vai perder outros vídeos como esse, vai ficar muito bem informado. E eu já peço também que você vá deixando um comentário aí, enquanto eu for dando todas essas informações, você vai dando a sua opinião, eu tô lendo todo mundo aqui na caixa de comentários embaixo. Combinado? Olha só, o Internacional encaminhou a contratação do seu novo preparador de goleiros, que é Rogério Maia, 52 anos, vem da equipe do Santos, ele que já passou pelo Inter, mas já passou pelo Flamengo, já passou pelo Atlético Mineiro, está no Santos, está finalizando a saída do Santos, né? Esteve já com a seleção olímpica, tem medalha de ouro olímpico com a seleção e esteve na Copa do Mundo de 2018. Guardem essa informação, ele trabalhou lá com o Tafarel. Guardem essa informação que eu já vou dar detalhes. O Inter buscou o Rogério Maia por alguns motivos. Experiente, um trabalho que é muito elogiado, um profissional que tem assim um currículo que, como eu disse, né, fala por si só pelos clubes onde ele trabalhou. O Inter já tinha uma ideia de demissão do Leonardo Martins, que foi desligado no primeiro dia das férias, né, nos últimos dias aí, no primeiro dia das férias do elenco, ele foi desligado junto com o auxiliar de preparação do Internacional, preparador de goleiros também, o Aparecido Donizete. A primeira informação que eu trago aqui, a mais, tá, em relação à contratação do Rogério Maia. Pelo que eu sei, o Inter não está buscando nenhum auxiliar do Santos junto. Então vem o Rogério Maia e ou o Inter vai contratar alguém no mercado ou vai promover alguém da base. Eu não tenho uma resposta para isso ainda. Eu estou tentando uma confirmação sobre isso para dar certinho o detalhamento para vocês, tá? Mas do Santos não vem ninguém. Eu, inclusive, confirmei durante o dia a vinda do Rogério Maia para o Inter, também com uma pessoa do Santos, e essa pessoa me disse, olha, pessoa de dentro do Santos, tá? De vestiário do Santos, não é um dirigente político do Santos. E essa pessoa me disse, o Inter está muito bem servido, o Rogério é um baita profissional, e além disso, essa pessoa já tinha trabalhado com o Rogério Maia no Atlético Mineiro. Então essa pessoa me deu ótimas referências do trabalho realizado por esse profissional. Ele é muito querido por todos e essa pessoa diz que o Inter vai estar bem servido. O Santos está liberando o Rogério Maia por uma questão até que gerou polêmica nos últimos anos no Santos. O Santos recentemente tinha demitido o Arzul, que talvez vocês já tenham uma familiaridade com o nome, por dois motivos. Primeiro, porque ele foi especulado no Grêmio, quando o Grêmio acabou contratando o Matheus Famer. Naquele período ali sem o preparador de goleiros, o nome do Arzul foi levantado, porque ele justamente tinha sido demitido do Santos. E ele é uma figura histórica na preparação de goleiro do Santos. E também porque você certamente já viu algum vídeo aí no Twitter, no Instagram, que é aquele vídeo, pô, olha como é a batida do preparador de goleiro do Santos. E é o Arzul, sempre nesses vídeos, é sempre ele viralizou já por isso. Então ele é uma figura que tem, assim, uma fama, vamos dizer assim, né, por esquisito, porque ele bate muito bem na bola. Então o Arzul, que tinha sido demitido, é uma figura histórica do Santos, ele foi recontratado recentemente. Então, como o Rogério Maia estava lá, ele foi justamente o substituto do Arzul, estavam as duas figuras, e aí o Inter, sabendo disso, foi no Santos, e o Santos, já tendo a figura, né, do Arzul recontratado, acabou liberando o Rogério Maia. E só, tá? Da comissão do Santos não vem mais ninguém para o Internacional. Mas isso não significa que o Arzul vá trabalhar sozinho no Inter. O Inter, inclusive, projeta uma parceria dele com o Tafarel. E eu já vou dar detalhes disso, assim, tem um bastidor muito interessante de uma conversa que eles tiveram no CT do Inter, mas eu quero dar o recado aqui também da Minimal Club, que oferece esse conteúdo aqui, é a parceira do canal, tá me vestindo e eu posso dizer para vocês, é um testemunho. É a melhor camiseta básica do Brasil, mas não só isso, porque a camiseta básica, que
tu lava e ela não dá bolinha, ela não vai ficar mais larga, não vai ficar mais justa, o caimento valoriza o corpo masculino, é um produto de alta durabilidade feito com algodão egípcio. Mas todas as outras peças da Minimal Club, inclusive a coleção de inverno que eu recomendo, ó, tá um espetáculo, todos esses produtos são de alta qualidade. E se você comprar no site, o link tá aqui na descrição, usando o cupom FLORES, tu tem desconto em qualquer item, inclusive nos kits, que quando tu compra lá 4 camisetas básicas, por exemplo, já ganha um desconto. Se botar o cupom, ganha mais desconto ainda. Então essa é a minha dica para você. Minimal Club, a parceira aqui do canal, o link tá aqui na descrição. O Inter projeta uma parceria de trabalho com o Taffarel. E a pessoa que projeta isso é Abel Braga. O Abel deu uma entrevista hoje, nessa terça-feira, 9 de junho, para a Rádio Grenal. E eu ouvi essa entrevista com muita atenção. Em determinado momento, o Abel é perguntado, né, sobre o Taffarel, sobre a chegada do Rogério Maia. Ele confirma a chegada do Rogério Maia, mas além disso ele diz que ele conversou com o Taffarel e disse assim: ô Taffarel, tu não pensa mais em trabalhar no Brasil, em trabalhar no Inter, de repente vir pra cá? Não tá cansado já de Liverpool, de seleção? Quem sabe tu vem pra cá, a gente te quer aqui. Isso foi o Abel quem disse, reproduzindo algumas frases, algumas falas dele nesse diálogo com o Taffarel. Por que eu tô dizendo que essa conversa aconteceu no CT do Inter? Porque um pouquinho antes da pausa do calendário, o Taffarel foi um dos ex-jogadores a ir ao CT do Inter. E quando eu falei com o Taffarel, quem acompanha o canal aqui já tá ligado nisso, eu falei com o Taffarel assim que a seleção desembarcou semana passada nos Estados Unidos, porque começou a surgir justamente o nome do Taffarel para ser preparador de goleiros do Inter, e aí eu chamei o Taffarel e perguntei: e aí, tu conversou com o Inter, como é que é a situação? E ele disse que não tinha sido procurado pelo Inter, mas que provavelmente essa história tinha vindo à tona por causa da visita dele no CT do Internacional. Então, o Abel conversou com o Taffarel e fez esse convite. Mas não seria para ser o preparador no dia a dia. Seria para ser um coordenador de preparação. Segundo o Abel, para uniformizar o método de preparação, a metodologia de trabalho do profissional, do sub-20, da base, das categorias inferiores, para fazer todo mundo trabalhar na mesma linha, com a mesma ideia, do mesmo jeito. Seria essa a ideia. E o Abel, inclusive, ainda diz, olha, se o Taffarel quiser descansar ou logo depois da Copa, ele tem cadeira cativa, tem cadeira permanente e as portas estão abertas para ele. Isso é o que o Abel diz. Ele até fala que não conversou com o presidente do Inter e nem precisaria, porque se o Taffarel dissesse sim, o Inter prontamente contrataria esse profissional. A questão aqui é, nessa conversa que eu tive com o Taffarel, na semana passada, na sexta-feira passada, se eu não estou enganado, o Taffarel me disse o seguinte: ele hoje tem um contrato de coordenador de goleiros da CBF. E como o Ancelotti renovou seu contrato, é bem provável, isso o Taffarel não me disse, tá? Mas essa é a informação. Como o Ancelotti renovou o contrato e vai para o próximo ciclo de Copa também, o Taffarel deve seguir. E o trabalho dele hoje não é só ser o preparador da seleção principal. Ele é o coordenador de goleiros. A mesma ideia que o Inter tem para ele aqui, que o Abel tem para ele aqui, a CBF teve e está executando com ele a nível de CBF. Então, o trabalho do Taffarel hoje ele aumentou em termos de carga. Não é só preparar o Alisson, o Everton e o Ederson para uma Copa do Mundo. Ele tem mais coisa para fazer. E ele me disse que possivelmente esse novo cargo dele na CBF, essas novas atribuições, inviabilizariam ele estar na CBF e no clube. Ou seja, ele teria que sair da CBF, abrir mão de um novo ciclo de Copa do Mundo para aceitar esse convite do Inter. E aí eu não tenho condições, não tenho informação para dizer, olha, tem como ele aceitar, ele vem para o Inter, ele não vem para o Inter, tá descartado. Eu não tenho isso. Mas ele disse que conciliar as duas coisas é praticamente inviável. Para fechar esse vídeo, o Rocher. Porque o Abel também fala sobre o Rocher nessa entrevista, ele foi perguntado, e ele disse que, a princípio, conta com o Rocher. A princípio. E que eles sabem que vão chegar as propostas para o Rocher, eles sabem que as ofertas chegarão. Ele diz, Abel, que já chegaram 2 propostas, mas não para o Rocher, não diz para quem exatamente do elenco, mas que o elenco do Inter está recebendo ofertas e que eles acreditam que vai chegar uma proposta pelo Rocher, mas que eles contam com ele, que ele é um jogador experiente
e tudo mais. O Pesolano deu uma entrevista no Uruguai para a Rádio Sport 890 e nessa entrevista ele disse que o Rocher está em excelente forma, que ele com certeza está à disposição para o Mundial. O Abel diz que olha como a comissão técnica do Uruguai confia no Rocher, ele teve uma lesão e mesmo assim foi convocado. Então tá todo mundo jogando, né, o moral do Rocher para cima. Nessa entrevista no Uruguai, o Pesolano inclusive também é perguntado, pô, então tu conta com ele depois da Copa? E ele disse, sim. Dá essa resposta, sim. Gente, tá muito claro, e o Fabinho já falou sobre isso na entrevista pro Vaguinha também, que se chegar uma proposta, o Inter vai negociar o Rocher. Então, fica a expectativa se chegará essa proposta. Lembrando que o Rocher está a 6 meses do fim do contrato, mas ele até pode assinar um pré-contrato com outro clube. Porém, como ele tem uma cláusula de renovação automática no Inter, mediante cláusula de jogos, né? Se ele jogar 60% dos jogos, o contrato é renovado automaticamente, ou ele tem que quebrar o contrato aqui e sair, e aí o Inter pode pedir uma compensação, ou então ele pode assinar o pré-contrato em junho e aguardar até dezembro, porque se ele não ativar a cláusula, ele sai de graça. Se ele assinar um pré-contrato em junho agora, ou em julho, enfim, e lá no fim do ano ele bateu 60% dos jogos com o Inter, o contrato dele, o pré-contrato dele com outro clube não tem validade. A prioridade é o contrato com o Inter, mediante essas cláusulas todas aí. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like e fica ligado que a qualquer momento a gente tá de volta. Valeu?